Bonjour, mes amis, ça va bien? Calma, gente, eu não vou falar em francês nesse vídeo, até porque eu não sei falar francês. Nós vamos tratar especificamente sobre a origem da língua brasileira de sinais, da Libras. E tem um pouco de influência aí da França, você sabia? Bem, eu vou explicar no vídeo melhor isso. Mas além disso, nós vamos falar um pouco mais sobre também fatos sobre a língua brasileira de sinais e também trazer uma curiosidade interessante que ficou então arraigado desde a origem dessa língua, dessa influência da França na língua brasileira de sinais. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu curtir e vamos lá começar com a vinheta. Bora lá! Então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre fatos. Quando você pensa em Libras, o que vem à sua mente? Linguagem brasileira de sinais ou língua brasileira de sinais? Se você respondeu língua brasileira de sinais, parabéns, você acertou. Mas se você respondeu linguagem, talvez você esteja se perguntando: por que eu não posso usar linguagem brasileira de sinais? Não dá na mesma? Não, gente. Então, alguns fatos precisam ser esclarecidos com relação a isso. Qual a diferença entre linguagem e língua? Então, linguagem, ela é um meio também de se comunicar. É um meio de você transmitir ali um sentimento, um pensamento, porém, é um meio que você não tem um padrão de uso. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha uma língua, você pode usar uma linguagem e transmitir uma mensagem. Um exemplo claro para vocês é a linguagem das crianças, a linguagem dos bebês. Então, uma criança, um bebê, ela ainda não adquiriu uma língua, ela ainda não sabe falar nenhuma língua. No caso de um bebê ouvinte, por exemplo. Porém, mesmo sem falar nenhuma língua, ele consegue transmitir a mensagem para a mãe, por exemplo. Ele, por meio então de alguns sons, por meio de alguns gemidos, ou talvez choro, ou de até mesmo outros sinais, a mãe ela consegue entender o que a criança está necessitando. Então é uma comunicação por meio de uma linguagem, né, que eles chamam de linguagem das crianças, linguagem dos bebês, da qual a mãe ela consegue identificar. Muitas vezes somente a mãe consegue identificar por estar ali constantemente com a criança, ela já consegue então ter essa noção de quais sinais que essa criança ela tá do que ela está realmente precisando por meio desses sinais que ela transmite. Outra pessoa não identificaria o que é realmente essa criança precisaria. Talvez seria ali por meio de teste, trocando a fralda, dando comida, ou talvez entendendo que ela está com uma cólica para dar um remédio. Então seria na base do chute. Normalmente a mãe ela é muito mais assertiva, porque ela consegue identificar essa linguagem da criança, por estar ali constantemente com ela. Porém, então é uma linguagem que ela consegue transmitir a mensagem, mas ela não é clara, porque não é um padrão. Então, não é porque uma criança faz um gemido assim, ou chora desse jeito, que a outra criança vai chorar desse mesmo jeito, vai fazer um gemido diferente, desse mesmo jeito, ou fazer um gesto indicando alguma coisa. Então as crianças elas têm a sua linguagem particular para transmitir então as suas necessidades. E normalmente a mãe é a que normalmente presta atenção e consegue captar quais são essas mensagens que a criança está transmitindo. Agora, a língua, ela já é um padrão que todos vão conseguir entender porque ela é como eu falei, ela é um padrão, ela é padronizada. Então existe uma lei que vai padronizar essa comunicação. Então a linguagem não é um padrão. Qualquer pessoa pode usar uma linguagem, porém sem um padrão específico. Agora a língua, ela já existe um padrão determinado por lei muitas vezes. Então, por exemplo, uma pessoa, mesmo que seja falante de português, inglês, russo, ela pode usar a comunicação, a linguagem corporal, por exemplo. Então, a linguagem corporal vai indicar muitas vezes o que a pessoa ela quer dizer. Porém, essa comunicação corporal ela também muda de um país para o outro. Muitas vezes o que aqui no Brasil você vai fazer
por meio de um gesto corporal, que a pessoa vai olhar, isso realmente a pessoa está brava. Talvez lá em outro país, essa mesma linguagem corporal, ela não vai ter esse mesmo sentido, pode ter outra conotação. Então, por isso que a gente entende que quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de algo sem padrão, sem um estabelecimento legal de padrão. Mas não que essa linguagem ela não transmita uma mensagem. Ela transmite a mensagem, porém sem um padrão. A língua não. Ela é padronizada. Por lei, ela tem um padrão a ser seguido. E a Libras é exatamente uma língua. Uma outra curiosidade que, inclusive, muita gente no Brasil não sabe é que o Brasil ela tem duas línguas oficiais. Você sabe quais são as duas línguas oficiais do Brasil? Exatamente. O primeiro é o português, obviamente, e a segunda é a Libras. Então, a Libras, desde 2002, ela já é sancionada como uma língua oficial do Brasil. Então, eu vou pegar aqui a minha cola. A lei ela é de 24 de abril de 2002, a lei de número 10.436. Ela sancionou a Libras como a língua oficial do Brasil. E realmente, se nós formos pôr na ponta do lápis, nós vamos ver que realmente ela já é uma língua padrão, ela já tem regras. Então ela já tem uma regra gramatical, ela também consegue passar qualquer tipo de pensamento ou sentimento, até mesmo os sentimentos mais abstratos, já é possível usar a Libras para isso. E também ela tem uma quantidade infinita de sentenças que podem ser formadas. Por isso, gente, por já existir um padrão, já existir uma lei e existir regras para o uso da língua, como por exemplo você tem ali o alfabeto em Libras, que então torna então a Libras como uma língua oficial, né, do Brasil. Então é a língua brasileira de sinais, não uma linguagem de sinais. Um outro fato, gente, é que a língua de sinais ela não é universal. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais ela é universal. Se eu estou aqui no Brasil, aprendi a língua daqui, posso ir para qualquer outro país do mundo que eu vou conseguir falar com surdos. Não, gente. A língua de sinais, cada país tem o seu. Então nós temos aí a língua brasileira de sinais, a Libras, temos a língua americana de sinais, temos a língua francesa de sinais e assim por diante. Então, diferente do que alguns pensam, a língua de sinais não é universal, cada país tem o seu. E cada um tem uma origem diferente, todas praticamente não têm origem da língua oral, mas ela tem a sua influência, né? Porque, enfim, ela está ali atrelada àquele país que fala aquele idioma. E todas as línguas de sinais, elas são línguas naturais, o que a fonologia usa essa denominação, língua natural. Por quê? Porque ela vai se modificando conforme a sua utilização pela sociedade. E até mesmo conforme a história do local, a língua ela vai se modificando. Assim como, por exemplo, o português. Nós temos o português aqui no Brasil como uma língua oficial, que ela tem um padrão, tem a sua regra gramatical. E a origem dessa língua é Portugal. A gente sabe que então Portugal colonizou aqui o Brasil e estabeleceu então a língua como o português como a língua oficial do Brasil. Porém, a gente percebe que ouvindo um português falando, a gente consegue entender pouca coisa do que se é dito. Por quê? Porque eles têm um sotaque, eles têm um jeito, um padrão de se falar diferente do que a gente fala aqui no Brasil. Isso mostra que a língua, apesar de ser a mesma, então o português chegou aqui no Brasil, com o decorrer do tempo, com a mistura das culturas e de outros idiomas que já se falava aqui no Brasil, e também de outros países que também colonizaram aqui certas partes do Brasil, o português foi se modificando. Então hoje existe o português de Portugal e o português do Brasil, que naturalmente foi se modificando e se tornou uma língua bem diferente do português de Portugal, apesar de ser a mesma. E então, da mesma forma, gente, aconteceu com a Libras.
a língua brasileira de sinais. Então, como eu falei, ela não descende ou não tem origem de uma língua oral, mas de uma língua de sinais. A língua de sinais que deu origem a Libras, a língua brasileira de sinais, é exatamente a língua francesa de sinais. Então eu comecei o vídeo fazendo uma brincadeira, falando o francês do oral mesmo, da língua francesa, porém ela não tem origem da língua francesa, era somente uma brincadeira. Ela tem origem da língua francesa de sinais. Mas como é que começou essa história? Vamos lá então falar um pouquinho sobre essa história. O ano é 1855. O então imperador Dom Pedro II solicitou para que um surdo francês chamado Ernest Huet, não sei se essa é a correta pronúncia do nome, mas solicitou para que esse surdo francês viesse aqui para o Brasil e fundasse a primeira escola para surdos do Brasil. Ficou conhecida como Instituto Imperial dos Surdos Mudos. E ela existe até hoje com um outro nome, Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o famoso INES, que se encontra lá no Rio de Janeiro. Ela até mudou o nome por causa dessa denominação, surdos mudos, que não é uma denominação correta e apropriada, mas isso a gente vai falar em um outro vídeo. Então, por meio dessa instituição é que se começou então a dar início à língua brasileira de sinais, por meio desse surdo francês. E é por isso que nós temos então uma grande influência na língua brasileira de sinais da França, ou da língua brasileira, da língua francesa de sinais. Veja essa foto. Notaram que existe então muita semelhança do alfabeto em Libras para o alfabeto que eles criaram, então, o alfabeto baseado no alfabeto francês. E até hoje nós temos então, essa é a curiosidade que eu deixei para o finalzinho do vídeo. Até hoje nós temos então vestígios da língua francesa de sinais e também, é claro, da influência do francês, da língua oral francesa, também na nossa língua brasileira de sinais. Por exemplo, o sinal de falar aqui no Brasil, em Libras, você vai usar a configuração de mão em P. Se você não viu os vídeos de alfabeto, vai ficar disponível aqui no card para você aprender as letras em Libras. Mas então você, com a letra P, você vai colocar aqui no ponto de articulação, que é a boca, e fazer este movimento. Então você vai fazer 2 ou 3 vezes esse movimento. Esse é o sinal de falar. Então, P, falar. Aí você se pergunta, se a gente está fazendo o sinal de falar, que é feito com a letra F, por que a gente não fala falar com a letra F? Exatamente por isso, pela origem francesa. Então, no início do vídeo eu falei, né? Vous parlez français? Então, o parler lá na França é o falar, vous parlez. Então, exatamente com a letra P. Então, na língua francesa de sinais, provavelmente eles usam esse sinal para falar, porque lá eles não falam, eles parlam. Vous parlez, vous parlez. Então, eles usam a letra P para falar, para parlar. Então, a gente então ficou com um vestígio na Libras, que é o falar, ou parlar. Exatamente porque a origem dela foi de um surdo francês, de Ernest Huet. Você sabia disso? Então, essa é uma curiosidade bem interessante que muitas pessoas também não sabem. Mas esse era o vídeo então de hoje, gente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que vão ser postados aqui no canal, tá certo? Então, obrigado, até uma próxima.